Então vamos começar a primeira aula do Illustrator do zero ao avançado. Então nessa aula a gente já vai começar falando sobre as ferramentas básicas e para isso vamos iniciar um novo projeto. Aqui eu vou iniciar em 1920 por 1080, que é um padrão Full HD aí, bem legal de trabalhar. A gente vai trabalhar com as medidas em pixels, lembrando que se a gente for trabalhar com um projeto logo de início, um projeto que a gente vai fazer impressão, geralmente a gente trabalha em milímetros ou centímetros, tá? Aí depende das especificações, você pode utilizar outras medidas, inclusive umas medidas bem curiosas aqui, né? Medidas de polegadas. O meu Photoshop ele está em inglês, mas não tem muita diferença, só vai mudar os nomes aqui, mas sempre eu vou estar traduzindo. Inclusive aqui a gente tem a largura e a altura. Aqui a gente muda a orientação, então tu inverte o que está aqui. Aqui as pranchetas, então aqui a gente tem Artboards, que são as pranchetas. Aqui eu posso já começar meu projeto, eu tenho aqui se eu criar agora, eu tenho uma prancheta de 1920 por 1080. Se eu aumentar o número de pranchetas, eu vou ter mais pranchetas do mesmo tamanho. Aqui a gente trabalha com a sangria, então aqui você pode adicionar uma margem externa, digamos assim, para quando você for fazer seu projeto e alguém for recortar ele, então você vai recortar um cartão de visita e o cartão de visita é vermelho, o background dele, que é o fundo dele. Se você não tiver uma sangria, talvez na hora de cortar possa aparecer o papel do cartão de visita, que geralmente é branco, e aí fica um pedacinho branco e vermelho. Então em alguns projetos a gente utiliza a sangria, mas nesse caso aqui, como é a introdução do curso, a gente ainda não vai de fato começar um projeto, nós não vamos utilizar. Aqui é o modo de cores, então aqui a gente tem o modo de cores, o RGB e o CMYK. O RGB, pessoal, muito simples, é o estilo de cores que a gente usa no digital. Então, estou aqui, inclusive, utilizando o computador com vocês. Vocês estão me vendo dentro de um aparelho, seja um celular, um tablet, tanto faz. O que vocês estão vendo na tela agora está em RGB. Então, esse é o padrão aqui, né? Red, Green, Blue. Então, esse é o padrão de cores que vocês vão utilizar dentro do mundo digital. Voltando aqui, a opções avançadas que a gente estava aqui. Se eu for fazer o meu projeto para a impressão, eu vou utilizar CMYK, que é o ciano, magenta, yellow. Eu não sei porquê, mas aqui é o black, né? Ficou K, né? Seria melhor se fosse o B, enfim. Aqui seria o sistema de cores que a gente utiliza dentro da impressão. Então, eu não vou utilizar nesse momento, como eu disse, a gente não vai fazer um projeto agora de fato, a gente só está conhecendo a ferramenta. E aqui a gente tem a opção de PPI, né? Pixels por polegadas. Geralmente a gente usa 72. Se eu aumentar essa proporção aqui de PPI, além de deixar o meu arquivo maior, eu vou coletar mais informações dentro do meu arquivo para que na hora da impressão, a impressão saia com maior qualidade, na hora de exportar o arquivo saia com maior qualidade, mas nem sempre a gente deve aumentar essa configuração aqui. Desculpa, pessoal, porque algumas impressoras, por exemplo, dependendo de onde o cliente vai fazer a impressão, ela não vai ter qualidade suficiente de 300 ppi, por exemplo. Porque tu pega, por exemplo, a impressora, ela vai imprimir por pontos. Então, a maior quantidade de pontos que ela pode imprimir, às vezes, vai chegar a 72, 150. Então, isso aqui depende da especificação do projeto. Geralmente, a gente, quando vai fazer um projeto com muita qualidade, o cliente tem um orçamento alto, a gente coloca 300 ppi. Em geral, vamos colocar assim, 70% dos casos, vamos usar 72 ppi, tá? E aqui o modo default mesmo. Então, eu vou criar aqui. Então, comecei a criar meu projeto. Aqui eu tenho a minha prancheta, que é a minha área. Aqui é a minha área de produção. Então, se eu for exportar esse arquivo, seja um PDF, um PNG, um JPG, enfim, se eu for exportar, é o que está aqui dentro que vai ser exportado. Se tiver algo aqui fora, inclusive, ó, criei aqui uma forma. Se tiver aqui fora da prancheta, a prancheta está aqui. Se estiver aqui fora, não vai aparecer. Simplesmente é o que vai ser ignorado, basicamente. Então, o que está aqui dentro, dessa prancheta branca, é o que vai ser de fato, deixa eu selecionar aqui e alinhar aqui, é o que de fato que vai ser impresso, vai ser exportado. Inclusive, uma curiosidade, o Illustrator era uma ferramenta que eu não gostava, mas hoje eu amo ela por diversos trabalhos que eu faço. Olha, essa apresentação inteira aqui que foi feita por mim, foi feita no Illustrator. Então vamos começar. O Illustrator, ele é um pouco, eu acho, na minha opinião, porque ele é um pouco menos dinâmico quanto ao Photoshop. O Photoshop parece ser mais fácil de entender. O Illustrator, de fato, você precisa de um curso igual a esse para se familiarizar com a ferramenta, porque ele não é parecido com o Illustrator, com o Photoshop. Inclusive, eu já devo ter mudado esse layout aqui, porque eu já estou acostumado a trabalhar dessa maneira. Eu vou atualizar o meu layout para o modo padrão. Deixa eu ver se eu encontro ele. Ó, se o seu padrão do Illustrator veio assim, ó,
eu troquei aqui. Você vem aqui em janela, vou falar em português e em inglês aqui vocês estão vendo. Janela, tá? Aqui. E vocês vêm aqui em área de trabalho, tá vendo? Workspace. E vocês clicam aqui em Essentials Classic. Que o que isso vai fazer? Isso vai colocar a tua área de trabalho aqui da ferramenta igual a minha. Então assim vai facilitar muito. E se faltar alguma ferramenta, você pode vir aqui em View, aqui o Windows, desculpa de novo, e aqui tem todas as ferramentas, layers, info, porque às vezes, por exemplo, você vem aqui numa ferramenta e você tira ela daqui, como eu vou fazer agora, você tira ela daqui, deixa eu tirar que eu queria assim, e às vezes você fecha ela, então você pode encontrar ela aqui, de novo, layer. Eu vou colocar ela de volta aqui, para não complicar a nossa cabeça. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui fora, eu tô confundindo todo mundo, né? Mas eu vou deixar aqui fora e vou colocar ela aqui nesse lado, não, aqui nesse lado aqui, pronto. Que assim eu consigo ver todas as camadas que eu crio com facilidade, olha lá. Então deixa eu, aqui ó. Tô vendo todas as camadas sendo criadas lá com facilidade. Perfeito. Então a gente já está alinhado aqui. Essas duas ferramentas aqui, para quem já utilizou o Photoshop, elas são bem familiares, inclusive são bem parecidas mesmo. Quando a gente cria aqui um quadrado, eu vou criar um quadrado. Inclusive eu segurei Shift, ele criou um quadrado com os 4 lados iguais. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele está com uma borda branca. A gente não consegue ver porque o fundo é branco. Então eu vou colocar em vermelho só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma borda vermelha aqui, ó. Vou tirar, vou clicar na borda. Então clicar na borda e clicar aqui, ó. Tirar. Pronto. Eu quero só quadrado. Vou selecionar um quadrado. Aqui em cima eu vou usar o alinhamento. Então, ó, vou alinhar aqui. Inclusive, nessa opção de alinhamento, se vocês verem aqui tem uma seleção que é alinhar a prancheta e alinhar a seleção. O que seria alinhar a seleção? Então, ó, tenho dois objetos aqui. Então, se eu deixar aqui alinhar a seleção, que ele já ficou inclusive, ele vai alinhar aos objetos. Então, ele vai usar como referência esses objetos aqui para eles se alinharem. Então, ele se alinhou embaixo porque ele alinhou os dois. Ele não alinhou a esse quadrado. Se eu usar aqui a prancheta, aqui no qual já está selecionado, e alinhar ao meio, ele vai alinhar ao meio da prancheta. Inclusive, aqui a gente tem um espaço aqui em cima, que é o mesmo de baixo, tá? Então, isso daí basicamente, inclusive, ó, já aproveitando que estamos falando sobre alinhamento, se eu criar aqui mais um quadrado, tá aqui, vou alinhar eles ao meio, entre eles. Então, alinho entre eles. E aqui vocês perceberam que esse espaçamento está maior que esse. Eu seleciono todos e coloco esse espaçamento aqui, ó. Horizontal, distribui center. Então, aqui, ele vai pegar o mesmo espaço que tem aqui e vai aplicar aqui no lado. Agora, eu seleciono tudo e eu agrupo eles. Eu não estou acostumado a fazer desse jeito aqui, mas eu vou fazer porque fica mais fácil. Que você seleciona tudo, clica com o lado direito e clica em grupo, em agrupar, talvez em português. Eu não vou fazer desse jeito porque não é o jeito que eu estou acostumado, mas eu vou ensinar assim. Eu gosto de selecionar tudo e dar Command G, ou no Windows, Ctrl G. Eu prefiro desse jeito que é mais fácil para mim. E aí eu agrupei, agora eles estão todos juntos. Dessa forma eu consigo agora alinhar eles à prancheta, ó, já está de novo aqui a prancheta, ó, ao meio e aqui. Pronto, então está alinhado no centro da página e ao meio. Então perfeito. Então dessa forma eu consigo fazer isso. Se eu quiser desagrupar, aí de novo, tecla de atalho, Ctrl Shift G. Aí desagrupa. Tá, mas isso eu esqueci a tecla. Você seleciona, lado direito, tá aqui, ó, desagrupar, ungroup. Então aqui, ó, desagrupar e pronto, está desagrupado. Outra forma também de fazer isso, vou deixar agrupado de novo, dei um Ctrl Z aqui, está agrupado. Outra forma de fazer isso sem desagrupar é você clicar 2 vezes no grupo. Então, cliquei 2 vezes, eu entrei dentro do grupo. Então agora eu isolei esse grupo, eles continuam agrupados, só que eu estou dentro do grupo. E se eu clicar 2 vezes fora, eu saí do grupo e eles continuam agrupados, só que agora eles ficaram tortos. E se eu clicar 2 vezes, eu entro no grupo. Se eu clicar 2 vezes, de novo, eu isolo só o que eu cliquei. Então agora eu estou com ele isolado. Significa que se eu pegar minha ferramenta de seleção e tentar selecionar tudo, eu só vou selecionar ele. Se eu voltar 2 vezes, aqui ó, voltei. Agora eu estou aqui ó, no grupo de novo. Clicar 2 vezes, entrei no grupo. Se eu selecionar, agora eu seleciono tudo. Então essa daí é uma das vantagens também da gente. Deixa eu alinhar eles aqui de novo. Da gente clicar 2 vezes, que aí a gente não precisa ficar desagrupando os objetos. Perfeito? Então vamos aqui remover 2 quadrados, vamos alinhar esse quadrado ao meio e falar sobre as ferramentas. Ferramenta de seleção, estava usando durante todo esse tempo aqui. De fato a gente seleciona, inclusive quando a gente clica aqui no objeto,
Então, cliquei aqui no objeto, ele já me dá a opção aqui de arredondamento, então ele já tem algumas funções, mas é funções mesmo de selecionar. Você pode esticar aqui o objeto. Então, você pode usar o Shift para esticar o objeto assim, ó. Às vezes é o contrário, dependendo de como está configurado seu Photoshop. Sem segurar o Shift, no meu caso, ele vai aqui, ó, esticar, deformar o objeto, e segurando o Shift, ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente. Tá? Perfeito? Vamos alinhar de novo aqui ao meio. A próxima ferramenta é a ferramenta legal, essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção de pontos. Então, se eu selecionar esse ponto agora, você pode ver que eu consigo fazer isso aqui. Que, diferente de quando eu tinha essas ferramentas de seleção aqui, ele fazia todos ao mesmo tempo. Então, isso aqui eu seleciono o ponto. Uma coisa também que eu acho que é importante ressaltar, que eu vejo o pessoal não explicar e tem gente que nem sabe disso, é que dessa ferramenta, quando você seleciona o ponto, você pode fazer uma coisa curiosa. Então, se você selecionar o ponto e deletar, você deleta essa linha. Aí ela fica sem agrupamento, é que ela não está junto uma à outra. Então, na maioria das vezes você tem que vir, depois que você deleta dessa forma que eu fiz aqui, ó, deletei. Aí você tem que selecionar esse ponto, aí segura o Shift, seleciona outro ponto e vem aqui, ó, juntar. Aí sim ele juntou, porque antes não estava junto. Ele deletou o ponto e ficou sem o ponto mesmo. Aí agora ele voltou a ter o ponto. Aí como eu estava com as duas selecionadas, eu posso selecionar esse aqui, eu venho aqui, ó, e crio, já começo a criar aqui desenhos, shapes, etc. Já fica bem interessante. Agora eu vou deixar esse aqui vermelho. Então, aqui vermelho. E vou criar aqui um azul. Então, pronto. Aí eu venho trazer esse vermelho para cá. Como é que eu fiz para duplicar, pessoal? Option, tá? Ou Alt no Windows. Então, segura Alt, ó, e puxa. Assim eu estou duplicando. Pode dar um Ctrl C, Ctrl V? Pode. Não tem problema, mas eu prefiro fazer desse jeito que eu acho mais prático. Porque agora a gente vai entrar na ferramenta aqui, ferramenta mágica. Então a ferramenta mágica, ela vai selecionar tudo por cor. Então ela tem algumas funções aqui que você pode ativar nela. No meu caso, meu filtro está por cor. Então quando eu selecionei, não sei se vocês conseguem enxergar, mas se eu selecionar aqui essa forma azul, ela vai selecionar as duas formas azuis. Se eu segurar a forma vermelha, ela vai segurar as duas formas, vai selecionar as duas formas vermelhas. Então ela é uma ferramenta que ela consegue identificar por cor, por forma. Ela tem algumas vantagens. A próxima ferramenta aqui que a gente vai conhecer, essa ferramenta aqui ela é bem parecida com a de seleção, inclusive elas são iguais, só que ela tem um laço. Por que um laço? Porque você pode circular aquilo que você quer. No caso, eu selecionei esse ponto aqui, agora, ó como é que o ponto está aqui, ó. Opa, então, ó como é que o ponto estava. Aqui, ó. Aqui, então, selecionei esse ponto, perfeito. Então, o que eu estava mostrando como é que o ponto estava, que eu estava me referindo que ele estava branco. Ó. Quando ele está branco, significa que ele não está selecionado somente ele. Quando eu faço assim, ele está selecionado somente ele. Ó, está branco, não está selecionado. Então, vou selecionar somente ele. Agora, selecionei. Se eu segurar Shift, eu posso selecionar esse aqui, depois esse e todos eles juntos. Então, essa é a vantagem. Vamos deletar de novo aqui. Agora, vamos para a ferramenta mais interessante. Essa ferramenta aqui é a ferramenta aqui que tem no Photoshop também. Desculpa novamente. Que é a ferramenta de criação de formas. Então, aqui eu tenho uma liberdade maior de criar uma forma do jeito que eu quero. Então, eu vou criar aqui, desse jeito aqui. Eu vou criar mais uma aqui. Eu vou criar objetos geométricos aqui. Então, essa ferramenta aqui, ela me ajuda a criar um shape, né, uma forma, do jeito que eu quiser. Então, essa é a vantagem dela. Você pode selecionar ela de novo aqui e na hora que você clicar aqui, ao invés de você soltar o mouse, você continua segurando e fazer curva. Então, que é o que eu estou fazendo aqui. Ó, aí eu venho aqui, aqui e aqui. Pronto, fiz uma forma interessante. Depois eu posso usar aquela ferramenta de seleção, essa bem aqui, e ó, arredondar aqui. Pronto. Olha como é que ficou. Interessante, né? Então, essa aqui é a ferramenta que a gente cria shapes, tá, pessoal? Então, bem legal. Então, vou apagar esses aqui. E tá. Essa aqui também faz a mesma coisa, só que ela faz curvas. Então, ela é melhor para trabalhar com curvas. Então, por exemplo, ó, se eu venho aqui e clico no outro ponto, olha só como é que ela já faz. Ó. Ela já faz uma curva. Então, se eu vim aqui, eu faço mais uma curva aqui. Daí eu faço uma curva aqui e aqui. E aqui, e aqui. E pronto. E completei a minha forma. Um ovo frito. Tem que ser amarelo para parecer um ovo.
Então é óbvio que a gente está só apresentando as ferramentas, então nós estamos fazendo coisas que parecem do jardim de infância mesmo, porque aqui o intuito é a gente apresentar as ferramentas. Vamos mudar a cor de novo, que a cor não está mudando, que isso. Então aqui a gente tem essa ferramenta. Ferramenta de texto, curioso, uma ferramenta, o que será que ela faz? Então, bem-vindos ao curso de Illustrator. Provavelmente não dá para enxergar, então vou clicar na ferramenta de seleção, vou segurar Shift e vou puxar aqui, ó. Poderia aumentar também a fonte por aqui, então quando eu clico nela aqui em cima já aparece a opção aqui da gente trocar as fontes, ó, vocês estão vendo lá, ela sendo trocada, bem-vindo ao curso. Deixa eu alinhar que me dá uma agonia ver o texto não alinhado, pelo amor de Deus. Então a gente clica no texto aqui de novo e a gente pode trocar aqui o peso da fonte, se tiver, porque algumas fontes não tem, essa aqui tem. A gente pode trocar a cor da fonte, vamos colocar aqui um laranja do Aporge, colocar um laranja no olho, né? Então pronto, adicionamos aqui. Nossa, que ficou tão bonito, eu gosto das coisas simples assim, né? Ficou muito bonito. Uma coisa que a gente pode fazer também com a ferramenta de texto, que foi o que eu não fiz, eu cliquei aqui e comecei a digitar, isso foi o que eu fiz. Mas uma coisa que a gente pode fazer é criar uma caixa de texto. Então aqui, ó, a gente vem, cria, clique e puxa, né? Vem aqui, aí ele vai colocar um lore y aqui. Lore y é um texto que não tem significado nenhum, que ele cria só para preencher aqui. E aqui a gente consegue aumentar o tamanho da fonte, que eu vou deixar 35 só para vocês verem. Vocês perceberam que ele deixou aqui um negócio vermelho, ó, tá vendo? Aqui, isso aqui significa que o texto... inclusive deixa eu tirar o bold desse texto, que eu não consigo trabalhar com texto corrido dessa forma. Isso aqui significa que tem texto que não está aparecendo, tem texto a mais nessa caixa aqui, então tu tem que expandir ela para tirar o texto a mais. No caso aqui, se você vir aqui copiar esse texto, apagar tudo e colocar só esse texto, vai sumir lá, ó, sumiu, então significa que não tem texto fora da caixa. Então quando fica aquela, deixa eu agrupar aqui alinhado. Então, quando fica daquele jeito lá que vocês viram, aquele vermelho aqui no lado da caixa, significa que tem texto fora da caixa. Inclusive, ó, eu vou botar texto fora da caixa. Ó. Tem texto lá fora. Então, aqui ele está acusando. Ó, tu esqueceu de mostrar o texto. Então, vou mostrar o texto. Vamos ver se está alinhado. Me preocupo muito com alinhamento. Perdão, é um toque. Não vão agrupar isso aqui e alinhar direito. Tá, perfeito. Desagrupar. Aqui então a gente cria uma caixa de texto utilizando a ferramenta e aqui a gente faz o alinhamento do texto, tá vendo? E uma coisa que eu gosto também, clica aqui em parágrafo, é colocar o texto justificado. Então se um dia perguntarem para você, você pode colocar o texto justificado e você não souber o que é basicamente isso aqui, é o nome desse tipo de alinhamento. Então a gente tem esse alinhamento à esquerda, a gente tem esse alinhamento ao centro, alinhamento à direita, a gente tem um alinhamento à esquerda justificado, porque o que é o justificado? Ele pega o texto e justifica ele da esquerda para a direita, então ele pega da ponta até a esquerda. Se vocês conseguirem ver, eu vou deixar o texto normal, vocês vão conseguir ver a diferença, tá vendo? E existe uns padrões que a gente vê aqui, inclusive aqui a justificação de texto, a gente consegue mexer nessa proporção aqui de justificação de texto, que isso faz com que o texto fique melhor. Então, dependendo da configuração, você pode ir testando aqui. Então aqui eu mexi um pouco, já melhorou aqui a configuração de justificação de texto. Então aqui, clicando em parágrafo, a gente consegue escolher o tipo de texto. Eu vou deixar assim porque eu particularmente gosto muito de texto justificado. É o estilo de texto que a gente vê nos livros. Então, eu particularmente gosto muito. Aqui a questão de alinhamentos, já falamos sobre isso. Aqui a gente pode fazer o texto ficar curvado, que eu não queria mostrar isso agora, mas já cliquei sem querer. Então, como vocês podem ver, a gente consegue deixar o texto curvo. Mas isso não é para agora, a gente não precisa mexer nisso. Vamos continuar sobre as ferramentas. Aqui vou segurar o Shift, vou diminuir. Eu diminui o texto segurando o Shift. Outra coisa que eu já vou fazer aqui, porque eu gosto de fazer tudo direito, apesar de ser essa introdução deve estar ficando gigante, essa primeira aula, melhor dizendo, mas eu não consigo evitar, se eu for trabalhar, tem que trabalhar direito. Vamos aqui no seu teclado aí, me acompanhe, caso não esteja, vamos clicar Ctrl R, tá? No meu caso é Command R, para a gente expandir as guias. Então eu já vou puxar aqui um quadrado, tá? Isso aqui, e vou clicar aqui na ponta, ó, ele está mostrando aqui, ó, interseção. Eu posso puxar aqui? Posso. Então seguro o Shift e puxo um quadrado, alinho o quadrado aqui na esquerda e na parte de cima. Agora puxo uma régua aqui e uma régua aqui. Agora seleciona a régua e a forma e clica de novo vou falar devagar. Seleciona a régua e a forma, clica na forma só com o mouse
e agora a linha à direita. Seleciona a régua de baixo e a forma, clica na forma e a linha abaixo. Agora deleta a forma. Tá, perfeito, pronto. Agora eu já tenho a minha, deixa eu selecionar esse texto, eu já tenho aqui a minha guia para eu deixar aqui o negócio bem direitinho. Então, perfeito. A Command Ctrl ponto e vírgula tira a guia, tá? Então, só deixei ali só para ela não ficar, eu quero que ela fique alinhada ali por enquanto. Vamos deixar ela ali no canto. Apesar de eu ter achado que ficou no canto demais, mas tudo bem. Tá, ferramenta de pincel aqui. Então aqui basicamente a gente cria vetores com desenhos, então a gente pode desenhar. E ele mesmo já faz uma correção, então isso aqui, inclusive, deixa eu continuar aqui. Inclusive isso aqui já poderia ser um desenho dessa apresentação que nós estamos criando aqui do nada. Então aqui, ó, vou dar um Command G para agrupar tudo, Ctrl G, e já vou deixar ele aqui, ó, ao lado do texto. Então a gente consegue criar desenhos com essas formas. Perfeito. Inclusive aqui vocês verem que ela entrou, essas formas aqui, elas entraram como contorno, elas não têm preenchimento. Então aqui a gente consegue mudar a cor delas como contorno. Deixa eu pegar essa cor aqui meio laranja. A gente consegue mudar a cor. Aí eu mudei a cor só de uma. Ficou até legal, né, esse rabisco. E aí selecionando ele de novo eu consigo aumentar a quantidade de pontos. Então vou colocar 10 aqui. Então ó, acho que 10 aqui ficou too much. Então 5. Então pronto. Então aqui a gente consegue aumentar. Ainda acho que ficou muito. Não sei porque eu estou tão empolgado em deixar as coisas aceitáveis, sendo que a gente só está ensinando como funcionam as ferramentas, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Então aqui a gente tem ferramenta que a gente pode utilizar para girar os objetos, que não vem ao caso agora. A gente não vai precisar delas agora. Clicando na ferramenta de seleção aqui, a gente consegue diminuir o tamanho da nossa prancheta. Então a gente consegue diminuir a dedo aqui o tamanho. Então eu quero só esse tamanho. E quando eu for exportar esse arquivo, inclusive, ó, se eu vir aqui, ó, Command, Ctrl, Shift S, você vai ter as opções aqui de exportação. Que seria Adobe Illustrator, que é o, entre parênteses aqui, que seria o estilo do Illustrator, o arquivo editável do Illustrator. O EPS, que é um estilo também editável, mas não é o ideal. E o PDF, então o PDF eu já consigo exportar por aqui. E o SVG, que é mais utilizado dentro da web, que é um vetor assim. Ele tem uma nomenclatura mais utilizada dentro da web. Então eu já consigo exportar aqui. Se eu vim aqui, Ctrl, Alt, Shift, S, eu consigo exportar em PNG. Aqui eu acho que em algum momento ele colocou transparente. Colocou. Tá, deixa eu tentar dar um zoom aqui. 400%. Não, 200%. Então aqui, essa aula está ficando muito grande, eu vou ter que terminar ela por aqui. Mas aqui eu coloquei a transparência, aqui eu posso tirar a transparência ou posso mudar o formato para JPEG. Então, essa é a introdução das ferramentas do Photoshop. Vamos abranger as outras ferramentas durante o curso, enquanto a gente cria novos materiais. Então, te vejo na próxima aula. Não esqueça de assistir esse vídeo até o final, tá? Nada de ficar pulando o vídeo. Aprenda tudo o que é necessário e te vejo na próxima aula.